Boa noite, Davi. Boa noite. Seja bem-vindo aqui à nossa live mais uma vez. Desde já agradecimento do Gaeb, tá bom? Muito obrigado, gratidão é minha. Cumprimento a todos os internautas, todos os participantes, e vamos ver se a gente esquenta esse frio nessa uma Isso, hora aqui de conversa, que possa ser um assunto que possa aquecer os nossos corações. com certeza. Boa noite a todos que acompanham conosco mais essa live. Dando continuidade, né, à divulgação da doutrina espírita, nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição de hoje é a de número 74. O título é Quando a Luz. O amor do Cristo nos constrange. Paulo está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza a massa por o desajustado. Entretanto, o aprendiz do evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava a meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso em que os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelindo por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergasta a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitiva. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é linda promessa, onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes aqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem do Senhor. Essa é a nossa caminhada, né? Acho que é a vontade, né, que cada um de nós sonha em chegar, né, ter esse entendimento da palavra e realmente praticar o que o Cristo nos ensinou, né? Eu queria convidar todos agora para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura, que cada um possa, no aconchego do seu lar aí,
relaxar, elevar o pensamento ao Criador, abrir a mente e o coração, para que possamos estar receptivos a esse estudo da noite de hoje. Pai bondoso, de infinita misericórdia, mais uma vez, Pai, nos reunimos diante de Ti através das redes sociais para darmos continuidade à propagação da doutrina espírita. Agradecemos a Ti mais uma vez essa oportunidade, ao nosso irmão Davi, que propôs estar conosco aqui mais uma vez nesta noite. Que ele possa receber toda a intuição, Pai, necessária para compartilhar conosco o seu conhecimento. Conhecimento esse que, com certeza, trará mudanças em nossas vidas, trará reflexão e a necessidade, Pai, de buscarmos a nossa melhoria dia a dia. Que o Senhor possa abençoar cada lar representado aqui nesta noite, nesta live. Que a espiritualidade de luz possa estar enviando, Pai, a todos eles muita paz, muita tranquilidade e muito amor. Que o Senhor possa também enviar os seus mensageiros, os seus médicos espirituais, a cada lar e a cada hospital onde nossos irmãos se encontram acometidos por uma enfermidade, e que eles possam receber neste momento esta visita, este amparo, esse lenitivo necessário para trazer de volta o equilíbrio do corpo físico e espiritual, para que cada um possa retomar normalmente a sua caminhada. Sendo assim, Pai, queremos agradecer a Ti e pedir a vossa permissão para darmos início à live desta noite, dizendo graças a Deus, que assim seja. Davi, daqui a pouquinho eu retorno, tá? Ok. Fica à Muito vontade. obrigado, Valmir. Então, vamos mais uma vez cumprimentar os nossos companheiros, internautas. Estamos vendo aqui os nomes, né? Eu vou cumprimentar a Tânia Murta, a Rosângela Dalis Poste, a Cibele Sade, a Regina Malta, a Cecília Gonçalves, a Cristina Silva da Cunha, a Cidinha Correia, a Vivian Souza e a Chinara Fernandes Maurício. Boa noite para vocês, espero que nós possamos, nesses minutos, nesses poucos minutos, podermos fazer uma reflexão que seja útil para todos nós. Para mim já é uma alegria estar presente e falando para os nossos companheiros do GAEP. Me desculpem. Então, nós vamos iniciar o tema que a gente trouxe para fazer uma reflexão. Eu considero bastante interessante, porque ele faz parte da nossa existência, o tempo e a experiência reencarnatória. Então, eu queria começar lembrando, logo na abertura do livro Nosso Lar, aquele livro pelo médium Chico Xavier, né, o espírito André Luiz, tem um trecho que é bastante interessante para a gente iniciar essa reflexão. Ele diz assim que a vida não cessa. Ela é fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões. Uma existência é um ato. Um corpo é uma veste. Um século é um dia. Um serviço é uma experiência. Um triunfo é uma aquisição. Uma morte é um sopro renovador. E ele encerra esse trecho dizendo, né, perguntando, né, quantas existências, né, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes nós necessitamos ainda para chegarmos na evolução, né? No Livro dos Espíritos, a gente vê lá no capítulo 4, né, que fala da reencarnação. Na pergunta 166, Allan Kardec pergunta para os espíritos, né? Ele pergunta: a alma tem muitas existências corpóreas, né, se referindo à reencarnação? E os espíritos respondem que sim.
Todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. E aí ele continua perguntando: qual a finalidade da reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Né? Então a gente vê que a doutrina espírita, né, com tanta sabedoria, nos traz o conceito da reencarnação, e que aí a gente já começa a entrar a nossa reflexão relacionada ao tempo. Né? Por quê? Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vê lá no capítulo da pluralidade das existências, né, que, ao contrário do materialista que diz que só existe uma vida, uma encarnação, no Espiritismo e outros estudos, outras doutrinas e outras filosofias também consideram a pluralidade das existências rumo à eternidade. Então, nós temos muito tempo para podermos trilhar o caminho da evolução. Mas já que estamos falando de tempo, né, vem aquela pergunta, que não é uma pergunta fácil, né? O que é o tempo? Aí eu trago uma reflexão, uma frase, na verdade, de Santo Agostinho. Ele dizia assim: o que é então o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se desejo explicá-lo a alguém que me pergunte, eu já não sei mais. Então, já que é uma definição tão complicada, né, independente da definição de tempo, a gente pode se perguntar, né, como que nós estamos utilizando o nosso tempo? Como que nós estamos utilizando esta encarnação? Então, é um assunto intrigante, né, para cientistas, para filósofos, para religiosos, né? E é importante a gente pensar no tempo, porque é a duração de cada encarnação. Nós temos um determinado período para nós podermos trilhar e caminhar aprendendo e evoluindo, né? Tem uma economista, Lala Derrien-Zelin, que ela escreveu um livro, Desejável Mundo Novo. E ela disse o seguinte, ela fez uma frase bem interessante, ela disse que a qualidade de vida nos dias de hoje não é ter coisas, é ter tempo. Né? Nós estamos num período da humanidade em que o tempo parece ser uma raridade. Né? Às vezes a gente quer que o dia tenha 48 horas, mas não é possível, porque a gente sempre arruma alguma coisa para fazer, né? Então, segundo essa autora e as indicações, né, nos mostram que nós estamos precisando de uma nova mentalidade para a gente poder lidar com o tempo, que realmente não é fácil. Esse professor, muitos conhecem, né, o Mário Cortella, filósofo, professor, pedagogo, perguntaram para ele, né, o que é o tempo, né? E ele diz assim que tempo é uma questão de prioridade, né? Porque hoje todo mundo fala que não tem tempo para fazer nada, né? Para cuidar da saúde, para fazer ginástica. Se não é prioridade, a pessoa não vai dar atenção e não vai se dedicar àquilo, né? Como ele diz, como o próprio Marco Cortella diz, né? Pergunta para um infartado, né, que sobreviveu, se ele cuida da saúde ou não. Ele cuida, ele vai se cuidar porque ele passou por um susto, portanto, é prioridade e ele vai cuidar, né? Tem uma história muito interessante que a gente pode fazer uma reflexão também relacionada ao tempo, desse garoto, Martin Pistorius. Na época, esse jovem, aos 12 anos de idade, ele teve uma doença e ele perdeu totalmente a capacidade motora. Os médicos diagnosticaram que Martin viveria, né, em estado vegetativo e recomendaram que ele ficasse em casa até morrer. É uma situação triste, né? Um menino,
né, passar por uma situação dessa sem nenhuma resposta com o mundo externo. Mas é interessante a gente dizer essa história, não sei se vocês conhecem, mas ela é muito curiosa, porque passaram-se 2 anos e ele ficou mais de 12 anos totalmente consciente. Então, nos 2 primeiros anos, realmente ele ficou como se fosse em estado vegetativo, mas em seguida ele começou a perceber tudo o que acontecia à sua volta. E isso passaram-se 10 anos, né? Então foram 12 anos no total que ele ficou em estado vegetativo e ele retornou. De repente ele começou a se comunicar. E ele até dizia, assim, com uma certa mágoa, que ele via sua própria mãe, né, ao lado do menino, sem nenhuma resposta com o mundo exterior, desejando que ele fosse embora, porque ficar naquela situação, né, vivendo uma vida vegetativa, mas ele retornou depois de 12 anos e, curiosamente, ele voltou a estudar, se formou, ele ficou com um problema de locomoção, né? Mas ele se formou, ele se casou, né? Viveu uma vida o mais normal possível dentro do que a gente pode imaginar, e escreveu um livro contando essa experiência desses 12 anos que ele ficou em coma praticamente, mas, vamos dizer assim, conscientemente, mas sem nenhum contato com o mundo exterior. Então ele escreveu esse livro, como ele é em inglês, né? O título do livro é Ghost Boy, seria o menino fantasma, né? Porque ele se sentia como um fantasma vivo, né? E essa história para a gente imaginar, né? Em 12 anos, uma pessoa ficar presa dentro de um corpo, percebendo toda a sua volta e não conseguindo responder. Sendo que nós, em grande parte, né, temos os nossos sentidos, temos tudo para nós podermos fazer o melhor para nós podermos aprender, levarmos uma vida produtiva, uma vida de evolução, né? Que a doutrina espírita nos propõe os ensinamentos, né? Muito bem organizados por Allan Kardec e que, de certa forma, a gente pode considerar que existe o fator tempo. Por isso temos essa proposta hoje de podermos fazer algumas reflexões a respeito disso. Então, eu vou começar falando sobre a paciência. A paciência é algo que demanda tempo, né? A gente vai olhar lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, em que um espírito amigo, né? Ele fala sobre a paciência, né? Então, ele diz assim que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória do céu. Então, a gente percebe que a paciência é nós conseguirmos dominar o tempo de alguma forma, né? A gente saber esperar, mesmo com as dores, mesmo com os problemas, com os obstáculos, nós aprendemos a resignação, a paciência, para podermos aprender tudo que for necessário, né? E utilizar esse recurso que é muito fácil, né? A gente encontra com tantas pessoas hoje em dia, principalmente nesses tempos de novo normal, pessoas que falam, eu não tenho paciência, a paciência não é comigo, mas aí a vida tão sabiamente vai trazendo as situações que ou vai se repetindo e a pessoa fica neurótica porque não consegue desenvolver a paciência, ou ela aprende a seguir no caminho da paciência, logicamente com sabedoria, né? Essa paciência não é esperar as coisas acontecer, é nós termos um entendimento das situações, como diz nesse trecho que nós trouxemos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem dizer a Deus, né, que Ele nos marcou com as dores, com as dificuldades, para que nós possamos evoluir, né?
tem uma história que muitos devem conhecer, que é do Chico Xavier. Teve um dos momentos de sua vida, né, assim, um momento de muita amargura. Ele pediu para o seu espírito guia, né, Emmanuel, que levasse um pedido, né, dele, um pedido de socorro, na verdade, para Maria de Nazaré, né, para que ela o consolasse, trouxesse alguma mensagem que pudesse diminuir um pouquinho as dores diante dos problemas tão graves que o Chico Xavier estava enfrentando. Então, feito o pedido para Emmanuel, passados alguns dias, o Emmanuel retornou, né, o Espírito Emmanuel retornou e dizendo que tinha uma resposta, um recado, né, da mãe de Jesus. Aí Chico Xavier ficou numa euforia, né, pegou o papel, o lápis, né, sua grande capacidade de psicografar, ele se colocou na posição de receber uma mensagem de Maria, mãe de Jesus, né, e disse para Emmanuel, pode falar que eu vou anotar todas as palavras que me vierem, né, direcionadas a esse meu problema. Aí Emmanuel disse, anota aí, Chico, Maria me pediu para que eu trouxesse o seguinte recado para você. Isso também vai passar. Essa simples frase, né, e um ponto final, Chico Xavier ficou um pouco decepcionado, né, e perguntou para Emmanuel, né, terminou, né, só isso? E Emmanuel respondeu que a Mãe Santíssima pediu para dizer a ele que aquilo também vai passar. Ou seja, vai passar por quê? Porque existe o tempo, né? O tempo é o sábio conselheiro que sempre nos ajudam a enfrentar as dificuldades, né? Um outro aspecto que também envolve o tempo é o perdão. O perdão, ele pode acontecer imediatamente, ele pode demorar uma semana, ele pode demorar alguns anos, e tem gente que só vai perdoar na outra encarnação, né? Criando, às vezes, dificuldades, até no campo das obsessões, né? A gente não perdoa e a gente desencarna, a gente provavelmente vira obsessor, porque a gente vai cobrar da pessoa aquilo que a gente não aceitou, que a gente não perdoou, né? E a gente lembra que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, diz assim que reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, o tempo que a gente gasta, às vezes, sofrendo com a falta de perdão, a gente achando que a gente é dono da verdade, né? Que a gente tem a razão de tudo, que é o outro que errou, o outro que fez errado, né? Esquecendo, às vezes, que né, estamos num mundo de provas e expiações e que, nesse mundo, nós e os nossos amigos, nossos familiares, são imperfeitos, né? Estão em caminhada de aprendizado. Então, fica aquela cobrança, né? O perdão é uma coisa, não é comigo, eu não perdoo ninguém. Mas a vida, sabiamente, traz no tempo que a gente decide, né, a entender o valor do perdão e realmente praticá-lo na nossa vida. Um outro aspecto é a caridade, que a gente pode também dizer que tem tempo, né? Por quê? A caridade, ela envolve tempo, porque não é só a gente doar coisas, né? A gente pode fazer a caridade, fazer de muitas maneiras, né? A gente pode doar pelo pensamento, por palavras, por ações, né? E tudo isso leva um tempo, né? No momento que você está, fala, vou orar por você, então você dedica um tempo a uma prece, a elevação, e poder ajudar de alguma forma, né? O tempo de você ouvir uma pessoa, um amigo, que às vezes está com um problema, que você quer ajudar através desse momento, né? De você emprestar o ouvido,
a gente está utilizando o tempo, né? E no momento em que vamos praticar a caridade, né? Um serviço social, nós estamos dedicando um tempo, e um tempo bastante útil, porque nós, no momento em que estamos ajudando, a gente também está se ajudando, né? Uma frase de Joana de Ângeles, que é muito apropriada, ela disse que quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar, né? Então, se a gente aprende, né, a utilizar o nosso tempo em benefício do próximo, a gente não tem tempo de contabilizar os nossos problemas. Às vezes a gente ajudando o próximo, a gente percebe o quanto a gente é feliz, às vezes o quanto a gente é iluminado e quanto a gente é abençoado, né, diante das tantas dificuldades que os nossos irmãos enfrentam, né, nas suas existências, né? Então, o tempo que a gente pode utilizar em prol daqueles que nós não conhecemos, mas também um tempo para a nossa família, é um tempo precioso para a nossa família, principalmente o tempo que nós estamos à mesa, né? Hoje em dia está tão difícil da gente poder se reunir, né, em família, numa mesa, às vezes fica limitado a uma refeição num final de semana, num domingo, né? E é um momento de conversa elevada, de podermos trocar ideias, opiniões, podemos aproveitar a companhia do outro, né? Mas, infelizmente, os tempos de hoje, como dissemos desde o início, né, estão complicados, né? O tempo hoje não está fácil. Principalmente porque hoje em dia temos os celulares para ocupar ainda mais o nosso tempo. Aqui eu trouxe uma imagem que eu achei bastante representativa, uma vovó, né, recebendo certamente a visita de toda a família e todos ali ocupados com seus celulares, né, e sem aproveitar do momento sagrado da reunião familiar, às vezes de estar debaixo do mesmo teto, né, tomar um café juntos, sem precisar ficar olhando os aparelhos, as redes sociais, que ocupam tanto o nosso tempo. Não estamos aqui falando mal das redes sociais, nem dos celulares que trouxeram tecnologia, trouxeram modernidade, quantas coisas boas são feitas, né, através da internet, da informática, da comunicação à distância. Veja, estamos aqui, né, quantos quilômetros de distância, podendo conversar, né? Esse é um uso que a gente considera bastante útil do tempo por intermédio da internet, né? Do virtual, né? Mas precisamos aprender ainda a lidar com essa novidade, porque a gente perde, às vezes, muito tempo, né? Ou dedicando a ideias, ou conceitos, ou receitas que não existem, né? Que chamam as fake news, né? Divulgando, às vezes, coisas erradas, ocupando erroneamente o nosso tempo e levando coisas que vão fazer outros companheiros, outros irmãos perderem seus tempos também, mas aí está a necessidade do aprendizado, né? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. Outra questão que certamente envolve o tempo é o livre-arbítrio, é a nossa liberdade de nós podermos agir, né, dentro dos nossos critérios, dentro do nosso conceito, tendo a liberdade, né, sem esquecer daquela famosa frase, né, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, ou seja, nós temos a liberdade de agirmos, mas nós vamos responder pelos atos de acordo com o seu valor, né? No Livro dos Espíritos, lá na questão 843, Allan Kardec pergunta para os espíritos: o homem ele tem livre-arbítrio nos seus atos? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, assim, nós temos toda a liberdade para usarmos o tempo que nós
desejamos ocupar, da forma que nós desejamos ocupar. Daí, ao mesmo tempo que nós temos o livre-arbítrio, nós temos que refletir da importância de utilizarmos o livre-arbítrio, utilizarmos o tempo com responsabilidade, né? Responsabilidade e resposta. Nós temos que responder, né, com dignidade àquilo que nós fazemos, né? Para que ele seja bem utilizado, para que ele realmente ilumine o nosso caminho, né? Porque o tempo passado é tempo perdido, né? A gente olhar para trás não dá para voltar, né? A existência corpórea vai se decorrendo e nós temos que fazer um bom uso dela. Então, o tempo que passou pode ser perdido, pode ser ganho, dependendo do uso que nós fizemos desse tempo, né? Então, é muito bom a gente pensar no tempo do trabalho, mas também tem um trabalho do descanso, mas cuidando para que a gente não entre no campo da preguiça, né? Que é o adiamento, é o tempo que a gente perde sem caminhar, é um tempo estacionário, né? Então, a gente pode concluir que o tempo, ele dura bastante para quem sabe aproveitar. Quem não sabe aproveitar, está perdendo tempo. Então, o livre-arbítrio é a gente lembrar dessa questão, né? A gente sempre pede a Deus que nos ajude, que nos ilumine, mas não é Ele que vai ocupar o nosso tempo. A gente pede a inspiração divina e dos Espíritos para que nós possamos agir e caminhar com livre-arbítrio, acima de tudo, com responsabilidade. Tem uma frase de Chico Xavier que diz assim, que Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Então, é uma mensagem realmente ligada ao livre-arbítrio, né? O que corre, né? O que está sendo escrito no livro da nossa vida corre por nossa conta. Deus nos deu as oportunidades de ocupar esse tempo da melhor forma. E nós iremos ocupá-lo de acordo com aquilo que a gente acredita que é correto. Por isso, Allan Kardec sempre nos recomenda, né? Desenvolvermos o bom senso, estudarmos intimamente, né? O autoconhecimento, a reforma íntima, para que nós possamos fazer com que esse tempo seja bem aproveitável. Um outro aspecto do tempo que a gente pode fazer uma análise é o arrependimento. O arrependimento tem o fator tempo, que a gente pode dali trazer alguma reflexão, né? No Livro dos Espíritos, lá no capítulo 6, né, Expiação e Arrependimento, Penas e Gozos Futuros, Allan Kardec pergunta para os espíritos: qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? E os espíritos respondem: adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Então, os espíritos sempre sabiamente, né, respondendo a questões que nos fazem analisar, né, avaliar, né, como está a nossa jornada, né? Será que a gente já tem alguma coisa para se arrepender, né? E aí a gente pode avançar um pouquinho nessa questão, né? E no momento da nossa partida, né, que nós não sabemos quando vai ser, nós vamos ter algo para nos arrependermos? Na questão 961 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta também: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Vou repetir a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. Qual o sentimento que domina a maioria das pessoas no momento da morte? Né? Dúvida, temor ou esperança? E os espíritos respondem com uma frase: a dúvida
nos céticos empedernidos, endurecidos, né? Então, aquele que está indo no momento da morte, né? Qual é o sentimento? É a dúvida para aquele que desconfia de tudo, que é endurecido. O temor nos culpados, vai sentir medo, né? O que ficou para trás? Eu tenho culpa de quê, né? E a esperança nos homens de bem. Então, os espíritos respondem de uma forma que, de certa forma, de um jeito bastante prático, né, direto, eles nos respondem essa pergunta que nos fazem certamente refletir ao nosso momento de partida, né? Se tem algum arrependimento. Eu tenho um relato muito interessante relacionado a esta enfermeira, né? Ela se chama Bronnie Ware. Ela é uma enfermeira australiana. Ela é especialista em cuidados paliativos, né? E doentes terminais, né? Aqueles pacientes que têm 3, 5, 10 semanas de vida, né? Aqueles que já estão realmente com uma doença, com algum problema que não tem mais solução, a ciência não conhece mais uma forma de cura e que as pessoas ficam ali aguardando, tendo cuidados paliativos, né, cuidados suficientes para manter a pessoa até o momento da partida, que, como disse, é breve, né? Pessoa que está ali com poucos dias, vamos dizer, de vida, né? E nessa experiência, ela acabou escrevendo um livro, porque nessa convivência, né, de alguns anos com os pacientes, nessa situação de cuidados paliativos, ela ouvia as reclamações, as confissões daqueles pacientes que já estavam de partida. Ela era praticamente a última pessoa que esses pacientes iriam conversar, porque estavam ali convivendo com ela. Então, ela ouviu todos esses pacientes com os seus relatos de vida, alguns já indo embora, um se arrependendo de algo. E ela, depois de 8 anos atendendo doentes terminais, ela ouviu, anotou todas essas confissões e ela escreveu um livro, né, que em português chama-se Antes de Partir. Em inglês chama-se The Top 5 Regrets of the Dying, né? Seriam os 5 maiores arrependimentos, né, da morte, né, no momento que está morrendo. E é interessante porque ela compilou todas essas informações e ela transformou tudo isso num relato dos 5 principais arrependimentos que essas pessoas manifestaram no momento da partida. Então, o primeiro deles, eles diziam assim, que eles queriam ter vivido a vida que desejava, não a vida que os outros esperavam, né? Então, quantas pessoas não vivem hoje essa situação, né? Às vezes estão submetidas a conceitos, a critérios ou a outras pessoas para agradar a outras pessoas, para agradar a sociedade, para agradar um familiar às vezes, né? Deixa de viver aquilo que se determinou ou que sente vontade de seguir, né? Então, esse foi a reclamação, vamos dizer, a confissão, né, que ela mais ouviu, que ela considerou como a primeira, né? Queria ter vivido a vida que eu desejava, não a vida que os outros esperavam de mim. O segundo arrependimento é queria não ter trabalhado tanto. É lógico, né? A gente vive numa vida que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa trazer o sustento, o alimento, o conforto, mas ela colocou como uma segunda categoria daqueles arrependidos que já estavam partindo,
que eles não queriam ter trabalhado tanto naquela existência, poderiam ter se dedicado a outras coisas. E no Livro dos Espíritos, a gente vê lá na questão 683, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos qual é o limite do trabalho. E os espíritos respondem que é o limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. E aí a gente novamente avalia essa questão do tempo, né? Que a gente usa, às vezes, cuidando do ganho, ok, é do sustento, é do conforto, mas às vezes a gente esquece de acompanhar a família, às vezes uma criança crescendo, um familiar, né? Cuidar de uma pessoa também que precisa de cuidados, às vezes está em casa, espera uma atenção maior da gente, e às vezes a gente não tem tempo porque a gente está trabalhando. Isso é comum comigo, com todos acontecem isso. Né? A gente está trazendo essa questão para a gente poder refletir e poder, talvez, atribuir o nosso tempo de uma forma, talvez, mais agradável, mais útil. Né? O terceiro arrependimento que Bronnie Ware anotou dos seus pacientes: queria ter tido coragem de falar o que realmente sentia. Quanta gente hoje não consegue se expressar? Não é só uma questão de comunicação. Às vezes é por algum sentimento, alguma vivência, algum trauma que às vezes a gente deixa para lá. E às vezes a gente deixa oportunidades valiosas de podermos falar o que a gente realmente sente. Nem sempre é coisa boa, mas nem sempre é coisa ruim. Às vezes a gente deixa de falar que ama uma pessoa, né? A gente perde momentos de podermos levar um pouco aquilo que está dentro do nosso coração para aquelas pessoas mais próximas, né? Então, é importante a gente pensar nessa questão, né? Da gente poder ter coragem de falar aquilo que a gente sente. Tem uma história interessante que a gente pode associar a essa questão, sobre um casal inglês. Essa senhorinha, dona Phyllis Potter, né, à época com 94 anos, e o seu marido, Jack Potter, ingleses, Jack Potter nunca quis, né, que a sua esposa esquecesse o amor que eles tiveram, né, durante mais de 70 anos de existência, né? Então, ele, em entrevista, né, ele diz que lembra exatamente o momento em que eles se cruzaram, né, primeira vez, num baile, lá no começo dos anos 40, e ele escreveu um diário, o seu Jack Potter escreveu um diário, e contando os detalhes, né, de quando ele conheceu essa sua esposa, a dona Phyllis, né? Então, ele dizia que foi uma noite muito agradável, dancei com uma garota muito legal e eu espero encontrá-la novamente, né? Então, passados todos esses anos, o seu Jack, ele lê para a dona Phyllis pedaços, trechos desse diário, né, em que consta o momento em que eles se casaram, os momentos mais felizes que eles tiveram juntos, né? Lógico que está escrito em inglês, né? Mas ele sempre pega esse diário e lê para sua esposa, relembrando esses momentos, né? Então, essa foto é o momento desse encontro de família, em que eles estão comemorando os 70 anos de união, né? E um detalhe que é muito relevante, muito marcante nessa história, é que a dona Phyllis, ela sofre de demência. Então, ela não lembra mais quem é o seu Jack Potter, não reconhece os seus familiares, não conhece ninguém. Mas ele, amorosamente, sempre chega do lado dela e lê trechos de quando
eles se encontraram, ler todos os momentos, né? Independente, né, dela estar realmente conhecendo ele ou não, né? E perguntado a ele, né, por que o senhor faz isso, né? O senhor está lendo o seu diário com uma pessoa que nem sabe mais quem é o senhor, né? Fala assim, ela pode não saber agora quem sou eu, mas eu sei quem é ela. Ela é o meu amor. Então, ele não perdeu o momento de falar o que ele sentia. Mesmo nessa situação em que a esposa está sofrendo de demência, ele está ali falando para ela, como certamente deve ter falado no período em que ela estava consciente, né? O quarto arrependimento que consta nesse livro é: queria ter retomado o contato com os amigos. Às vezes a pessoa ali no leito de morte, né, falando com uma enfermeira que conheceu há alguns dias, dá aquela saudade, né, de conversar com um amigo, de telefonar, trocar ideias, contar alguma coisa, mas às vezes naquele momento da morte ele não vai conseguir mais falar com ninguém. Então, a gente hoje tem toda essa possibilidade, né, de às vezes pegar um telefone, ligar para uma pessoa querida, não para pedir algo, para emprestar, ou para, enfim, ligar para falar, olha, eu quero conversar com você, você é meu amigo, eu quero conversar contigo. Quanto tempo que a gente não conversa, né? Trocar ideias, né? Como é bom a gente ter amigos, porque no momento que a gente está, né, se despedindo de uma das existências corpóreas, isso pode, de alguma forma, nos fazer sofrer. O quinto arrependimento e último, né, gostaria de ter me permitido ser mais feliz, porque às vezes a gente não se permite, né? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ali na questão 922, né, no item felicidade e infelicidade relativas, ele pergunta para os espíritos: há uma medida comum de felicidade para todos os homens? E os espíritos respondem: para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, como já dissemos lá no começo, né, estamos vivendo um mundo de provas e expiações. A felicidade, como dizem outros trechos da literatura, a felicidade não é deste mundo. A gente pode vivenciar a felicidade relativa na ajuda do próximo, no momento em que estamos seguindo uma caminhada, né, para e passo com familiares, com amigos, desenvolvendo trabalhos, a gente consegue seguir uma felicidade relativa, mas a gente pode trabalhar em prol da felicidade, mas tendo a certeza de que a felicidade não é um porto de chegada, né? Essa fala é velha, mas ela precisa ser lembrada. Ela não é o porto de parada, né? Ela é a maneira da gente viajar, é a maneira da gente conduzir a vida. A gente não pode objetivar, né? Eu vou ser feliz. Não, tem que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa caminhada. Nós temos que caminhar dessa forma. E todos os recursos estão à nossa disposição. Nós é que temos que escolher o caminho, se é o caminho que vai nos engrandecer, que nós vamos ocupar realmente o tempo de uma forma útil ou não. Mais uma reflexão que a gente pode trazer à questão tempo é a esperança. Lá no livro quarto do Livro dos Espíritos, tem um capítulo, né, que fala sobre as esperanças e consolações, né, as penas e gozos futuros, né. Esperança não no sentido do esperar, mas é no sentido de nós adquirirmos a sabedoria, a confiança, desenvolvermos a nossa fé para que nós possamos caminhar com alegria, com confiança, né? E isso às vezes demanda tempo, porque a esperança, se a gente tem uma certeza e uma confiança, o tempo parece que passa mais rápido, ele passa mais agradável. E quando a gente não tem esperança, parece que a gente está realmente esperando o mundo acabar, né? Terminar num barranco, né? Para a gente já chegando no finalzinho dessa nossa conversa,
eu trouxe uma frase, né, que tem a ver com tudo que nós estamos falando sobre o tempo, né? Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. Ele diz assim que a negação humana declara falências, traça atestados de impossibilidade. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Então, dentro do livre-arbítrio que nós temos, né, nós temos toda uma existência para percorrermos, cientes de que é necessário que nós caminhemos procurando nos entender intimamente, praticar o bem, sermos humanos, né, que é aquilo que Jesus veio nos ensinar. Então, nessa caminhada, a gente precisa aproveitar o melhor do nosso tempo, sabendo que nós não estamos sozinhos. Então, essa reflexão sobre o tempo, eu espero ter aproveitado bem esse tempo com vocês, né? E que a gente possa refletir, né? No nosso dia, na hora que nós vamos deitar, né? Pensar um pouquinho o tempo, né? O que foi o nosso dia, o que foi proveitoso hoje, né? E levar para o próximo dia, né? Sabendo que o sol vai nascer, que nós vamos ter novas oportunidades. Então, eu agradeço pela oportunidade, pedindo a Jesus que abençoe a todos, mais uma vez agradecendo pela oportunidade, e como o Cleverson, o Valmir pediram de eu fazer a prece de encerramento, e como eu gosto muito do Caibar Schutel, eu sempre deixo engatilhado alguma prece, alguma fala de Caibar. Nesse caso, eu vou encerrar com uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Caibar Schutel, que tem muito a ver com tudo que nós falamos. Então, fica como uma prece já chegando no encerramento desse nosso compromisso. Chama-se Nas Culminâncias da Luta. Aprendemos dia a dia, a pouco e pouco, anos seguidos, o desprendimento de bens transitórios para enfrentarmos a prova do desapego maior em momentos breves. Experimentamos por vários anos a repetição, instante a instante, de um dever trivial para testarmos a própria perseverança no final desse ou daquele problema, aparentemente vulgar, mas de profunda significação em nosso destino. Adquirimos forças íntimas, vivendo toda uma encarnação, a preparar-nos para a demonstração de coragem num minuto grave de testemunho. Estamos sempre face a face com a banca examinadora do mundo, pois onde formos, seremos convocados à confissão de nossa fé e consequente valor moral. O minuto que se esvai é a nossa oportunidade valiosa. O lugar onde estamos é o anfiteatro de nossas lições contínuas. Por isso, caminhar sem Jesus nos domínios humanos é sentir que a água não dessedenta, o alimento não sacia, a melodia não eleva, a página não edifica, a flor não perfuma, a luz não aquece. Entretanto, amparados no Cristo, todos somos autossuficientes, porquanto dispomos de apoio, esclarecimento e fortaleza em qualquer transe aflitivo com que a vida nos surpreenda. O alento que a certeza da fé raciocinada nos proporciona transcende todas as consolações efêmeras que possamos auferir de vantagens terrenas, de vez que nos faculta trabalhar sem fadiga,
ajudar sem esforço, sofrer sem ressentimento e rir engolindo pranto. Marchemos assim, arrimados nos padrões do Divino Mestre, sem que nos creiamos no pretenso direito de reclamar ou maldizer, tumultuar ou censurar. Desistamos de reivindicações, privilégios, prêmios ou honrarias de superfície, porquanto urge aspirarmos à medalha invisível do dever retamente cumprido, que nos brilhe na consciência, à coroa de paz que nos cinja os pensamentos e a carta branca do livre-arbítrio que nos amplie o campo de ação no bem puro. Regozija-te, pois, se a tua fé vive analisada na intimidade do lar, combatida na oficina do trabalho, fustigada no círculo de amigos, fiscalizada na ribalta social ou testada no leito de sofrimento. Somente conduzindo a nossa cruz de renúncia às pequenas glórias do século, com a serenidade da abnegação e com o sorriso da paciência, é que poderemos ser recompensados pelo triunfo sobre nós mesmos nas rotas da perfeita alegria. Caibar Schutel. Então, encerramos pedindo a Jesus que abençoe a todos e que possamos ficar na paz de Jesus e dos amigos espirituais.